Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Esse é o compromisso que está no nosso DNA. Já são 40 anos de Samel transformando vidas, ao reunir o melhor em inovação, tecnologia e profissionais de ponta, sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. Essa expertise única permitiu que a expansão da Samel se mantivesse fiel ao nosso maior propósito ao longo de 4 décadas, o de mudar a vida das pessoas todos os dias, a cada contato. Vale a pena construir essa trajetória dia a dia por você. E o futuro? Desse, a gente cuida juntos. Samel, 40 anos. Cuidar é a nossa história. Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas. Hoje mais um Now Podcast Revista da Amazônia aqui na Amazônia Trevo Web TV. E claro, como a gente sempre gosta de dizer, agradecer, gratidão a você que nos acompanha, você que curte, você que compartilha e faz com que a nossa audiência cresça e cresça bastante. Os últimos números têm sido sensacionais graças a você que manda essa informação, replica essa informação para amigos, conhecidos, pessoas que você quer que saibam aquilo que nós estamos desenvolvendo. Quero agradecer a Samel, obrigado aí ao Beto, né, nosso amigo Luiz Alberto Nicolau, que hoje infelizmente estava na programação para vir, mas em virtude de um resfriado, é melhor dar aquela segurada, continuou no trabalho, mas não veio para cá, estúdio fechado, enfim. Quero agradecer também a Nel ID, o Leonardo, agradecer o Tomazelli por esse som audível que você nos acompanha. E hoje nós vamos bater um papo com o Ricardo Nicolau, que é diretor da Samel também, mas é deputado estadual. Ricardo, obrigado pela presença. Uma boa tarde. Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. O Beto viria junto para a gente bater um papo, falar de saúde, falar dos assuntos relacionados ao Estado, mas ele está gripado e, infelizmente, tem dado um número muito significativo de gripes. Até mesmo pelo período, e tem dado assim os pronto-socorros lotados, então é bom tomar um pouco de cuidado para não passar para os outros também. Mas para mim é um prazer poder estar aqui, estou pronto para nós conversarmos e respondermos as perguntas. Eu sempre começo, Ricardo, contando um pouquinho a história da pessoa e peço que a pessoa se apresente, então fica à vontade para tu te apresentares. Tá bom. Eu fui candidato em 1996, eu iniciei a minha trajetória política. Eu já acompanhava o meu pai, o doutor Luiz Fernando, nas campanhas políticas, mas em 96 eu fui candidato a primeira vez a deputado estadual e estou exercendo meu 5º mandato de deputado estadual. Paralelo a isso, a gente vem desde muito novo trabalhando, né, no Grupo Samel, primeiro no pronto-socorro e hospital dos acidentados, em seguida desenvolvi um trabalho muito gratificante do ponto de vista pessoal e também um trabalho que ajudou aí a milhares e milhares de pessoas através da Sociedade Pro Saúde, Dr. Luiz Fernando. E lá atrás a gente desenvolveu um trabalho extremamente importante e, como diretor também da Samel, a gente vem desenvolvendo um trabalho na área de saúde, na área privada, mas também podendo dar a nossa parcela de contribuição para todo o estado do Amazonas. Ricardo, nós não podemos deixar de falar de pandemia, né? Nós estamos nessa pandemia há 21 meses. E no início da pandemia, março, logo o primeiro caso, março, dia 13, dia 12 de março, a Samel implementou diversas ações para mudar um pouco esse quadro e principalmente contribuir com a população amazonense. E automaticamente se montou um hospital chamado Hospital Municipal dentro de uma escola. Eu queria que você falasse disso, porque é uma experiência muito grata para o Amazonas. Bem, Gilmar, a pandemia, infelizmente, trouxe muitos problemas de saúde, problemas econômicos, problemas sociais. Desde lá do início, nós estávamos acompanhando o que estava acontecendo na China, na Europa, nos Estados Unidos, e infelizmente até mesmo nos Estados Unidos, que tem grandes equipamentos, é um grande centro avançado, o número de pessoas que iam a óbito
por intubação, né, em virtude também da doença, mas dos pacientes intubados era muito grande. E a gente começava a fazer estudos quanto a isso. E eu sempre digo que Deus foi muito bom com a nossa equipe, que abençoou a nossa equipe para criar uma alternativa de atendimento, que foi através da ventilação não invasiva, através das cápsulas Vanessa, que deu certo na SAMEL. E aí nós não poderíamos ficar só para a SAMEL, só para os pacientes da SAMEL, e fomos e expandimos todo o trabalho. Expandimos para todo o interior do estado, expandimos para outros estados, inclusive para outros países, e em uma parceria da iniciativa privada, em uma escola municipal, foi montado o Hospital de Campanha Gilberto Novaes. Foi montado em tempo recorde e cumpriu com um grande papel. Cumpriu com um grande papel, porque ali passaram, e graças a Deus foram mais de 600 vidas que foram ajudadas pelo Hospital Gilberto Novaes. E ali se mostrou também que mesmo no momento de crise, mesmo no momento difícil da saúde, era possível fazer um atendimento com dignidade, era possível fazer um atendimento humano e dentro de todas as orientações que a gente tinha à época dos médicos, dos especialistas. E, graças a Deus, foi cumprido um papel muito importante. O Hospital de Campanha teve o respeito da população, né, da confiança da população, e isso não sou eu que falo por ser o coordenador, mas todos os pacientes que ali passaram dão o seu testemunho de como foi feito o Hospital de Campanha. Infelizmente, por uma decisão do prefeito, ex-prefeito, uma decisão da prefeitura, se encerrou as atividades já no término ali da primeira onda. Foi um hospital que fez muita falta para a segunda onda, muita falta. Era um hospital que já estava montado e preparado também para outros desafios. Eu falava à época, se não fosse para o Covid, que fosse para outras atividades, principalmente as cirurgias eletivas, que aí tem filas quilométricas, mas a prefeitura decidiu encerrar as atividades, desmontou tudo e fez muita falta, porque o Amazonas sofreu muito. O Amazonas sofreu muito com a Covid. A saúde do nosso estado foi deflagrado, aquilo que já muitos sabiam foi deflagrado, os graves problemas que tem a saúde pública, e infelizmente nós tivemos um desastre, com muitas perdas, muitas mortes, e isso nos incomodou muito, porque os mesmos erros que foram cometidos na primeira onda foram cometidos na segunda onda, e faltou até oxigênio, né? Mas não faltou só o oxigênio. Faltou oxigênio, mas faltaram os remédios, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, leitos, enfim, teve um grave problema na rede pública que deu um colapso e, infelizmente, muitas vidas se perderam. Uma pergunta que não dá para deixar de fazer é por que essa parceria, primeiro não continuou porque o prefeito não quis, mudou o prefeito, né? E por que não dá para efetivar? Visto que a SAMEL tem atendimentos maravilhosos, os números da SAMEL são maravilhosos, são muito bons, é um hospital de primeiro mundo realmente. Por que não dá para você efetivar algo que foi tão bom, deu tão certo para o Amazonas? Olha, nós nos colocamos à disposição já em primeiro momento, tanto para o governo do estado, né, quanto para a nova prefeitura. E essas são decisões que não podem ser unilaterais. Sim. Então nós nos propusemos a ajudar. Como nós não obtivemos resposta, nós também não ficamos de braços cruzados, né? Nós fomos para os municípios, nós conseguimos em uma parceria mais de 300 BIPAPs, né, que são ventiladores não invasivos. Fizemos distribuição para todos os hospitais do estado, para a SPA, e demos a nossa parcela de contribuição. Fomos lá para o Hospital Platão Araújo, que estava com problema de rede, e nós arranjamos parceria
para fazer a rede de oxigênio, que os pacientes estavam no corredores sem oxigênio, mas nós não tivemos a resposta. E a Samel, como nós todos, como pessoa física e homens públicos, nós estaremos sempre à disposição, principalmente no momento em que mais a população precisa. Acho que todos devem dar a sua parcela de contribuição. Então, nós estamos sempre à disposição para ajudar naquilo que for possível. Eu quero falar um pouquinho do teu mandato, né? Tem muita coisa que você desenvolveu, tem muita emenda parlamentar que está sendo proposta, que está sendo inclusive implementada, enfim, e isso também te qualifica para ter uma outra perspectiva futura. Haja vista, você teve aí uma votação de 12,94%, 12,29% na candidatura para prefeito da cidade de Manaus, e isso, claro, tem tudo a ver com a tua participação parlamentar. Olha, Gilmar, eu tenho sempre dito já há alguns anos que eu fiz 100% do que eu tive a oportunidade de fazer. Mas, no entanto, não fiz 1% do que eu tive vontade e 1% das necessidades da população. Quanto ao nosso trabalho parlamentar, nós temos a obrigação, e assim fizemos, de propor leis. Fizemos várias leis, leis em defesa da mulher, leis para poder corrigir alguns problemas administrativos e até tentar coibir que empresas entreguem produtos a menor, indicações e emendas também ao orçamento do Estado, né? E essas emendas que venham trazer benefícios reais. Nós fizemos uma emenda agora, as últimas emendas, fizemos uma emenda de 1.100.000 para a Prefeitura de Manaus, para a Secretaria de Educação, dar um pontapé inicial para a digitalização do ensino, né? Com lousas digitais, com tablets, computadores, né? E conteúdos para que o ensino possa entrar na modernidade. Fizemos uma outra emenda de 3.200.000 para o SECOM. Tem um caso muito emblemático e grave no estado do Amazonas, é que o Amazonas é o campeão em câncer de colo de útero. Em uma parceria com a doutora Mônica Bandeira de Mello, com o doutor Gerson Mourão e toda a equipe do SECOM, nós destinamos 3.200.000 para a construção e equipar o centro de apoio, né, um centro avançado de apoio e tratamento do câncer de colo de útero, né, para que as mulheres que sejam diagnosticadas de forma precoce possam fazer o procedimento de conização e, com isso, muitas delas, a grande maioria, evitar a ter o câncer e, com isso, a gente poder diminuir. Então, várias outras emendas para a área de segurança pública, até porque o Amazonas, né, no Amazonas tem muitos desafios e desafios que precisam ser enfrentados. Nós temos aí um grave problema da segurança pública. Se faz segurança no Amazonas como se fazia 100 anos atrás. Zero de tecnologia, né, sem o devido reconhecimento aos bons profissionais que nós temos da Polícia Militar. Temos um efetivo pequeno diante das necessidades, e nós precisamos fazer com que a segurança pública possa garantir a paz e possa garantir segurança para os amazonenses, para as pessoas que moram no Amazonas. Você tem aí os graves problemas de saúde. Um paciente, para fazer uma vesícula ou uma hérnia, leva meses, né? Leva meses para fazer uma consulta, imagine para uma cirurgia. Tem aí os problemas econômicos, que em virtude da pandemia e também ao longo desses 50 anos, 40 e poucos anos, os governos não tiveram a capacidade de criar alternativas para ajudar o nosso polo industrial. Porque hoje a nossa fonte geradora da economia do Amazonas é o distrito industrial, tá? E mesmo no distrito industrial nós poderíamos ter outras alternativas, como polo de cosméticos. Muitos cosméticos
que são vendidos por grandes marcas no mundo inteiro, a essência sai daqui, mas deixa quase nada, né? E a gente poderia industrializar aqui para gerar emprego, renda, impostos, enfim. Um polo de remédios, aí vem turismo, vem polo petroquímico, vem a mineração. Então nós precisamos fazer com que o estado do Amazonas, que é um estado de grande potencial econômico, é um estado rico, muito rico, mas com uma população chegando aí a metade abaixo da linha de pobreza, com graves problemas. Você vê o interior do estado sem perspectivas. Então tudo isso e outras questões que me fizeram ser pré-candidato ao governo do estado, e nessa pré-candidatura poder discutir projetos, discutir programas, poder discutir alternativas com a população, com os segmentos da sociedade e propor efetivamente algo novo, né, algo moderno, algo diferente para esse estado. Nós estamos sendo administrados pelo mesmo grupo político há mais de 40 anos. Então você vê que o amazonino já foi 4 vezes, aí depois fez o sucessor. Na última, no mandato tampão, por uma ironia do destino, as estruturas de governo fizeram com que o candidato que ganhou a eleição fosse candidato para cumprir um outro papel, que era de tirar votos do Davi naquela altura, em 2018, e o amazonino incentiva a candidatura do Wilson Lima e acaba o Wilson Lima ganhando a eleição e, infelizmente, tendo um governo desastroso, como todos nós podemos ver e sentir. Eu quero trabalhar aqui na perspectiva, são várias propostas que tu estás avançando, desenvolvendo, principalmente propondo, mas eu queria trabalhar inicialmente na área de saúde. Você, além de deputado, é diretor da SAMEL. Qual seria a mudança estratégica na saúde do estado do Amazonas? Que é um negócio catastrófico. Você vê aí a morte, aquilo que nós falamos, falta de oxigênio é uma coisa, é uma gota, né, no oceano de tanta ignorância, de tanta incompetência. O que fazer para mudar? Olha, Gilmar, nós precisamos mudar radicalmente todo o sistema de atendimento público. E mudar conceitos, mudar tecnologia e poder fazer com que o serviço funcione e resolva o problema do paciente. Porque muitas vezes é comum o paciente ficar 20 dias num pronto-socorro esperando um exame. E isso ocupa leito e isso faz com que atrapalha o andamento do hospital. Você vê que a grande maioria absoluta das cirurgias realizadas no estado são feitas de forma convencional. Então eu te dou um exemplo, uma vesícula na forma convencional, o paciente tem que ficar no mínimo, se não houver nenhuma intercorrência, nenhuma infecção, 3 dias. A mesma vesícula sendo feita por vídeo, levaria 24 horas para o paciente estar em casa. Então a gente precisa pegar os prontos-socorros, mudar a filosofia de atendimento para resolver o problema do paciente. Pacientes ortopédicos sofrem um acidente, fazem uma imobilização e manda para o Adriano Jorge por uma fila quilométrica. Então a gente precisa resolver, o Estado precisa produzir mais, precisa resolver o problema do paciente. Nós temos aí filas enormes para cirurgias que precisam ser resolvidas. Nós temos, por outro lado, uma subutilização muito grande do Delfim Aziz, é um hospital grande, moderno, mas subutilizado. Nós utilizamos aí 1/3 da capacidade das policlínicas. Então nós temos que pegar todo o sistema de saúde e colocar ele para funcionar, mudando tecnologias, mudando filosofia, fazendo com que produza e que a gente tenha uma resolutividade maior dentro de cada unidade. Você vê o Hospital 28 de Agosto. 28 de Agosto atende os pacientes cardíacos que têm um infarto. Mas no 28 de Agosto não tem a estrutura necessária para fazer o atendimento. Como fazer o primeiro atendimento, fazer o cateterismo, fazer a angioplastia. Então eles fazem o primeiro atendimento
e mando depois para o franciscamente, que não consegue absorver a demanda, e aí a pessoa entra numa fila também para fazer procedimentos ou angioplastia, ou cateterismo, ou revascularização. Então a gente precisa olhar a saúde como um todo, melhorar a saúde no interior, para evitar com que todos os pacientes com problemas simples venham para Manaus. Então a gente tem que botar uma rede melhor, de maior complexidade no interior, e poder fazer com que o Amazonas tenha um sistema melhor. Tem alguns setores que precisam ampliar. O SECOM tem 125 leitos, é pouco para o número de pacientes que atende, até porque atende até de outros estados vizinhos. Precisa aumentar. Maternidade, nós temos um déficit de maternidade. Precisamos ter uma grande e outra maternidade para partos de alto risco, né? E precisamos fazer uma gestão melhor dos leitos, porque hoje um paciente leva de 12 a 15 dias em média dentro de um hospital. No privado leva 3. Então você vê que a eficiência no atendimento público não está sendo de acordo, não pelos bons profissionais que nós temos, mas muito pela carência de estrutura. Precisa fazer uma ressonância, não tem aonde fazer, ou demora muito para fazer. Precisa fazer uma arteriografia, demora muito. Então, enfim, a gente precisa olhar todas essas demandas, enfrentar e poder enfrentar principalmente as vergonhosas filas de cirurgias eletivas. Muitas pessoas estão hoje em casa sofrendo, com dor, porque não conseguem fazer uma cirurgia. E saúde não se pode esperar e não se pode brincar. Saúde mexe com a vida das pessoas e nós precisamos agir de forma rápida, de forma enérgica e, lógico, com todo o cuidado e com toda a responsabilidade que todos os profissionais devem ter com a vida das pessoas. Ricardo, diferente de outros estados, o Amazonas, né, de uma maneira geral, ele tem uma dificuldade muito grande de locomoção. Você tem um estado continental, onde as pessoas têm que se deslocar por barco, avião, enfim. E como chegar no interior? Essa é uma preocupação muito grande. São 62 municípios e a maioria deles não tem esse acesso via estrada. É tudo barco ou avião. A saúde é um problema, a criminalidade é um problema, a educação é um problema, enfim, como atender a essa população que é a Amazônia de precisa de atendimento. É por isso mesmo que eu falei de nós melhorarmos a saúde no interior, porque para um cidadão de Ipixuna chegar a Manaus é muito complicado, muito mais complicado, né? Um cidadão lá de São Gabriel da Cachoeira, ou lá do Alto Solimões. Então é preciso dotar as cidades maiores, mais próximos, polos chamado dos polos, de uma condição melhor de atendimento. Porque 90% dos atendimentos já seriam resolvidos, mais de 90%, seriam resolvidos na própria localidade, no lugar mais próximo. E viria para Manaus só mesmo as grandes cirurgias neurológicas, cardíacas, cirurgias ortopédicas grandes, porque eles não precisariam vir para Manaus. Então a gente precisa descentralizar, a gente precisa descentralizar e descentralizar não só na saúde. O Amazonas tem Manaus como uma capital-estado. Então a gente precisa descentralizar recursos. Os municípios não têm recursos para investimento e para melhorar os seus serviços públicos. Eu fiz uma proposta na Assembleia para fazer com que o FTI, que é um Fundo de Interiorização e Desenvolvimento, que vai arrecadar no que vem 1,5 bilhão, fosse investido no interior, para melhorar a saúde, segurança, educação, e isso diminuiria e criava oportunidade, diminuiria até o número de pessoas que vêm do interior para Manaus, porque lá eles poderiam ter oportunidade. Então a gente tem que descentralizar serviços, descentralizar recursos e fazer com que o serviço chegue mais próximo, né? Mais próximo da sua localidade, e esses polos sejam polos não no papel, não na conversa, sejam polos efetivamente com estrutura.
Há alguns dias nós tivemos aí a necessidade da Força Nacional trabalhar no estado do Amazonas para poder dar conta dessa problemática gigantesca criminalidade. Droga passa por aqui, aqui é um corredor, tem tráfico de pessoas, enfim. Como tratar essa questão da criminalidade do Amazonas? Olha, Gilmar, esse problema das drogas é seríssimo, tanto na capital quanto no interior. Nós somos fronteira com Peru e Colômbia, que são os maiores produtores mundiais. E, infelizmente, vem aí pelos Solimões e para em algumas cidades para poder vir tanto para a capital quanto para outros países e outros estados. E, infelizmente, a segurança, o governo do estado perdeu o controle da segurança, né? Perdeu a confiança da população, e hoje nós estamos vivendo, quando a Força Nacional foi chamada, foi porque nós tivemos algo inacreditável, que os cidadãos de bem tinham que ficar em casa porque os bandidos estavam tocando fogo, estavam na rua e impedindo que o cidadão de bem, a cidadã de bem pudesse andar. Como eu falei, se faz segurança pública como se fazia 100 anos atrás. Você não tem tecnologia. Você já tem disponível em outros. Estamos de volta com o Now Podcast, revista da Amazônia, aqui na Amazônia Web TV, na Amazônia Treva Web TV. E aí a gente pede desculpa, porque ao vivo é assim. Houve algum probleminha aqui que o Nálice já resolveu. Estamos voltando para esse bate-papo com o Ricardo Nicolau. Ricardo, eu vou te dar condições que tu continues falando sobre criminalidade, né? Essa problemática que nós vivemos, e aí não poderia ser diferente do que você ouviu até agora. Aí o Ricardo vai continuar a discorrer para que a gente possa realmente esgotar essa temática. É uma temática que fere todos nós, né? Droga, marginalidade, prostituição, enfim, isso aflige muito a população do Amazonas. Sem dúvida. Nós estamos falando principalmente da carência de tecnologia, da carência de profissionais e do caos da segurança que se instalou no nosso estado, né? Infelizmente, a gente tem visto os índices cada vez maiores. Para você ter uma ideia, agora, até o mês passado, já tinha quase 60 mil casos de roubos e furtos. E eu afirmo a você que esse número é infinitamente maior, porque muitos que perdem um celular, que são roubados num celular, nem mais vão da parte. Quando acontece alguma coisa, então esse número deve ser muito, muito, muito superior, né? Então isso mostra da necessidade urgente de se fazer algo diferente e trazer experiências, né? Você vê aí em Singapura, que é uma das cidades mais vigiadas por tecnologias, por câmeras, fez a sua criminalidade cair assustadoramente, né? Então, fora o aparato de segurança, com viaturas modernas, armamento, com a parte do policial respeitado e preparado, você tem que criar alternativas, também, alternativas no esporte. O esporte é muito importante. E hoje a Secretaria de Esporte do Estado e do município foram extintas. Não existe mais as secretarias. Então o esporte é importante, preparação de mão de obra, oportunidades de emprego, né, futuro para os nossos jovens e as nossas crianças,
trabalho nas escolas, o trabalho com as famílias, enfim, a gente criar alternativas, ir até os municípios, ir até os bairros, criar alternativas, poder trazer parcerias também, parceria com as igrejas, parceria com as instituições, parceria com as academias nos bairros, poder fazer com que se combata a criminalidade, mas ao mesmo tempo também possa levar serviços e possa levar alternativas para que o cidadão tenha uma vida digna e uma vida próspera, um futuro melhor. Matriz econômica, você falou aí do Distrito Industrial. Essa é uma matriz que ela continua servindo muito bem, mas nós temos outras alternativas. Uma delas é o turismo. O turismo no Amazonas deveria ser muito mais explorado. A questão da cultura também no Amazonas é muito explorada. Como é que tu pensa nessa questão da matriz econômica? Olha, Gilmar, o Amazonas ele tem um grande potencial econômico que não é explorado. O Amazonas se conformou ao longo dos anos com a Zona Franca, que é um pilar central, que ela é extremamente importante, ela ajudou a preservar a floresta, ela gerou emprego, gerou desenvolvimento, e os governos, equivocadamente, durante muitos anos, se contentaram com o Distrito Industrial, porque sempre dá boas arrecadações, as arrecadações são cada ano maiores. E não tiveram a capacidade, o cuidado e o desejo de criar alternativas para o Amazonas. Há 50 anos atrás, havia um equilíbrio. Tudo que nós produzíamos aqui no Amazonas, nós mandávamos para fora, e tudo que nós consumíssemos, nós trazíamos para de fora. Isso foi feito durante todos esses anos e, infelizmente, até hoje. Só que há 50 anos atrás ainda tinha um equilíbrio, hoje mais não. Então hoje nós temos que pegar a indústria e aproveitar os benefícios que nós temos, que só o Amazonas tem, nenhum outro estado pode ter, para diversificar a nossa indústria. Eu falava agora há pouco de um polo de cosmético, pode ser um grande gerador de empregos e renda, um polo de remédios, né? É poder fazer com que os bens, hoje nós temos bens duráveis, motocicletas muito forte, eletroeletrônico, mas outros bens que são os bens do dia a dia, os bens que nós consumimos, eles são feitos fora, né? E tem algumas coisas assim que infelizmente a gente ainda não conseguiu reverter. A fécula de mandioca, né? Aquela nossa tapioquinha que todo mundo come, vem lá do Paraná. Essa fécula de mandioca. Que pareça, né? A farinha vem de fora, o peixe vem de Roraima. Se nós formos pegar 99% de todos os produtos que são consumidos no Amazonas, vem de fora. Então a gente precisa olhar a produção industrial com outro viés e poder aproveitar os benefícios fiscais. Aí tem alternativas do turismo. O turismo é sim um grande empregador e pode ser significativo no Amazonas. Nós temos a mineração. O Amazonas é rico em nióbio, em tantalita, em casterita, ouro, né? Nós vimos aí agora há pouco tempo atrás extração de toneladas de ouro de forma ilegal, e com isso não deixa um legado, não deixa recursos no Amazonas. Então a parte de mineração é um grande canal. O polo petroquímico no Amazonas é um grande mecanismo. Nós temos muito petróleo, temos muito gás e podemos fazer os subprodutos. Poder melhorar os serviços, é poder fazer com que o Amazonas possa se utilizar daquilo que Deus nos deu. Hoje nós temos a nossa floresta quase toda ela preservada, né? Preservada, a gente precisa ser remunerado por essa preservação. Dá para fazer dinheiro também com isso? Lógico, né? Dá para fazer. Dá para a gente melhorar o setor primário, produzir mais com sustentabilidade, né? Dá para a gente poder fazer manejos florestais e até enriquecendo a floresta, né? Nós tirarmos algumas espécies e plantarmos outras espécies até com um valor maior. Enfim, o Amazonas tem muitas alternativas essas que não foram aproveitadas, e infelizmente
todos os índices econômicos, índices sociais do Amazonas, a gente briga pelas últimas posições. A gente fica brigando com Alagoas, com Piauí ou com Maranhão, quem é o pior? Se é nesse índice é o Maranhão, no outro é o Amazonas, no outro é o Piauí. E nós não queremos que o Amazonas brigue lá embaixo, né? Nós precisamos fazer com que o Amazonas seja um dos melhores estados para se viver e um dos melhores estados para se investir. Tem possibilidade, né? Agora é preciso ter coragem, planejamento, determinação, vontade política de fazer e poder pensar no nosso estado com um olhar diferente, um olhar de futuro. Todos os estados da região norte fizeram um planejamento, fizeram planejamento a longo prazo. Muitos deles já estão colhendo frutos. Aqui Rondônia é exemplo. Roraima, aqui do lado, que tem uma logística muito pior do que a nossa, também tem alguns exemplos que nós poderíamos pegar. A gente fala da piscicultura. Ah, nós temos muita dificuldade da ração e tal. Tá bom, mas como é que Roraima conseguiu? Que tem uma logística pior. Então é lógico que a gente precisa corrigir e precisa ver a questão da ração, mas muita coisa tem que ser feita. Nós temos a AFEAM, que é uma agência de fomento que tem um fundo enorme, está guardando dinheiro. Ela não é um banco para guardar dinheiro, ela é um banco para desenvolvimento, para fomentar. E ela não consegue fazer os financiamentos com os valores que arrecado através do FMPS, que é um fundo das micro e pequenas empresas que também dá suporte à FEAM. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, porque o cidadão, com o seu emprego, né, ele vai ter condições de sustentar a sua família e ele vai melhorar na saúde, vai melhorar na educação, vai melhorar em todos os sentidos. Então, acho que o desenvolvimento econômico, poder fazer com que o Amazonas vire essa página e comece a produzir, comece a ser um estado cada vez mais forte e que traga oportunidades. Né? Hoje o jovem que está se preparando, está se graduando, tem um futuro incerto porque não tem as perspectivas e as oportunidades que deveriam ser criadas e fomentadas. Para você ter uma ideia, muitos empresários reclamam que empresários querem vir montar sua empresa no Amazonas, sequer eles são recebidos. Sequer o governador, o secretário, a prefeitura recebe esse empresário que quer se instalar no Amazonas. Muito pelo contrário, o Estado e a prefeitura acabam criando entraves burocráticos, licenças que passam meses e até anos para serem dadas e com isso freia o desenvolvimento. Acho que trabalhar para a nossa economia, trabalhar para gerar emprego e renda é fundamental que seja feito e seja feito logo. E não programas de marketing, né? Porque nós já vimos aí um monte de programa Safra, terceiro ciclo, não sei mais o que não trouxeram resultados. São programas de pessoas e não programas de Estado, né? Para que possa continuar e possa se fortalecer. O que é risível é que, a despeito desses índices tão frustrantes, o Amazonas tem uma arrecadação excepcional. Então fica Sim. ali, terceira, quarta colocação, de forma frequente. Agora, Ricardo, como é que é ser uma terceira via, né? Você falou aí desses indivíduos que aí governam o Estado há anos. Tu vens como sendo uma via diferenciada, uma via de possibilidades. Olha, eu acho que independente de primeira via, segunda via, terceira via, ter uma alternativa, né, uma alternativa viável. A população, ela com razão, até porque a classe política deu razão à população a estar desacreditada com a política. Tá? Mas, felizmente ou infelizmente, é através da política que nós vamos poder ter um futuro melhor, igual ou pior. Então, a atividade política ela é essencial para o desenvolvimento, para a melhoria dos serviços públicos. E a gente tem visto que as pessoas estão muito descontentes, estão deixando de acreditar, né? Pessoas não querendo ir mais votar porque não acreditam mais. Né? E a nossa missão, a nossa candidatura, ela vem
justamente para demonstrar que é possível sim, que tem condições do Amazonas ser melhor, e mostrar de forma prática como nós vamos fazer, da onde vão vir os recursos, quais são os resultados esperados, e não precisa esperar 3 anos para começar a trabalhar ou começar a fazer alguma coisa. Você pode agir e deve agir já desde os primeiros dias. No primeiro dia, o Estado tem que sentir que há uma mudança, que há uma melhoria. Lógico que isso é feito com o passar do tempo, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Mas é preciso fazer logo, é preciso fazer de forma imediata. E a gente está com uma esperança muito boa, porque eu tenho conversado muito, tanto na capital quanto no interior, e as pessoas estão me encorajando cada vez mais para ser efetivamente candidato ao governo do Estado, e essa responsabilidade, esse dever, me traz a responsabilidade de poder dar à população uma alternativa viável, uma alternativa segura, uma alternativa que a gente possa mostrar de forma clara o que nós pretendemos fazer pelo Amazonas. Tá? E isso nós estamos construindo não só em uma sala, né? Nós estamos construindo isso em conjunto com a sociedade, porque é preciso você escutar, porque quem está sendo atendido num hospital público, no SPA, numa policlínica, ele é que sabe realmente como está o atendimento. É a mãe, o pai e o aluno que sabe como é que está a educação. É aquele cidadão que mora num bairro extremamente violento, que muitas vezes tem que pagar, né, para ter segurança. Ele é que sabe mais. E é isso que nós estamos buscando subsídios, buscando informações, conversando com segmentos, conversando com técnicos, para que a gente possa apresentar à sociedade amazonense um projeto, um programa de desenvolvimento que venha efetivamente melhorar a vida das pessoas. Eu estou com muita vontade, com muita garra, com muita determinação e com muita coragem de enfrentar os problemas para nós resolvermos e podermos ter um Estado muito melhor. A Aline Duarte está dizendo o seguinte: a educação está parada no Amazonas há um tempão, né? Precarizada em termos de trabalho de professor, falta de valorização. Qual a proposta do Ricardo para a educação? Olha, a educação, ela transforma vidas e ela traz a oportunidade. A legislação brasileira obriga com que os governos gastem 25% do seu orçamento em educação. Esse ano, por ter estourado a arrecadação, muito embora boa parte do ano foi paralisado em virtude do Covid, nós vamos ter um gasto recorde, na educação. E aí estavam até inventando em que gastar para poder atingir os 25%, né? Comprando material didático eletrônico de várias empresas aí de fora, enfim. E não estão preparando, né, as escolas para o futuro, né? Preparando para um mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho aí em evolução. A indústria 4.0 já é uma realidade. Outras atividades, outras profissões estão surgindo com mais forte. Precisamos estar preparados, e as escolas, e nós fizemos uma emenda para o município, que é poder fazer com que as escolas tenham, né, as condições necessárias de digitalizar, de informática. Hoje, a maioria das coisas é feita por internet, é feita de forma digital. E as escolas ainda estão no passado. Então, nós já temos disponível no mercado lousa digital, nós já temos vários materiais didáticos de forma digital, que podem ser acessados por um tablet, por um computador. Então, a gente precisa rediscutir, né? Rediscutir metodologias de ensino, e isso o Brasil está fazendo, né? O Brasil tem discutido com os seus técnicos metodologias diferentes, já está se implantando ensino médio diferenciado. A gente precisa fazer com que a educação ela possa estar alinhada
com os municípios, né, melhorar o programa didático, né, fazer com que a escola possa preparar melhor. E isso é possível. Né? Você vê no INDEB, você vê no Enem, escolas públicas, né, que têm uma metodologia diferente, tendo boas pontuações e, inclusive, com alunos passando nas universidades públicas. Você vê até escolas militares, tanto da Polícia Militar quanto do Exército, que tem um programa diferente, que tem uma disciplina diferente, tem feito com que alunos se destaquem, né, aí nos vestibulares. Então, acho que a educação, ela é a base. Você trabalhar com educação pode até não dar um resultado imediato, mas ele é um resultado sustentável, um resultado duradouro. A Coreia do Sul, há anos atrás, bem anos atrás, ela ficava ali parecida com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, como é um regime de governo, né, que não é um regime democrático, ficou estacionada no tempo. E a Coreia do Sul passou a investir em educação, né, e passou a investir em engenharia, passou a investir, e hoje a Coreia do Sul é uma grande potência, né, grandes marcas, grandes indústrias são coreanas. A Samsung é coreana. Então você vê grandes marcas e vê um país que se desenvolveu, que se preparou através da educação. Então são exemplos bons que a gente precisa buscar e precisa começar a mudar essa metodologia. O Estado tem recurso, né? Os recursos da educação são recursos suficientes para melhorar a qualidade das escolas, melhorar o conforto, melhorar os programas didáticos, modernizar as escolas, valorizar os professores. Né? O Fundeb, 70% do Fundeb hoje é para os professores. Se hoje estão sendo dados bônus aos professores, é graças à arrecadação do Fundeb, né? E a obrigatoriedade de 70% ir para os servidores. Há pouco tempo atrás era 60%, isso aumentou e isso fez com que também custeasse essa folha de pagamento e sobrasse para fazer os bônus. Então acho que a educação ela é fundamental, e a educação ela pode também, as escolas, elas podem ser ambientes em que a família podem se encontrar, né? Você vê que as escolas, muitas delas não funcionam à noite, não funcionam no final de semana. Nós podemos criar também alternativas para um ensino profissionalizante, tá? E ensino superior também nas escolas à noite, né? Você tem tecnologias semipresenciais, você tem tecnologias totalmente online, verificar também as carências de algumas profissões do Amazonas e poder investir em preparação, tanto técnica quanto de graduação. Ricardo, a Catarina de Paula fez uma observação que há policiais, tanto militares quanto civis, que também são criminosos, né? Ela pergunta como fiscalizar, quem é que fiscaliza, e a outra pergunta dela também é se tu te sentes capaz para ser o governador e principalmente, né, consertar esses estragos aí feitos por vários governadores. Em todos os segmentos da sociedade você tem os bons profissionais e os profissionais ruins. A grande maioria dos policiais militares, dos policiais civis, são de pessoas sérias e pessoas que querem trabalhar, mas que precisam de estrutura, que precisam de valorização. Para você ter uma ideia, muitos policiais militares não têm a promoção na época certa. Muitos policiais militares estão com recursos, direitos seus, presos no Estado. O Estado fica devendo, né, do atrasado de promoções, fica devendo os policiais. Então eu acredito na força policial do nosso Estado, acho que é possível sim, mas nós precisamos dar condições.
né, condições dignas de trabalho e valorização, respeito. Porque o Estado não pagar o policial daquilo que ele tem direito e ainda mandar para ir para a justiça. Olha, vai para a justiça e aí na justiça... Conversa. É um grande absurdo isso. Então eu acredito na força policial, acredito no nosso servidor público, acredito que é possível sim. Só que você tem que mudar metodologias. Quando a coisa é bagunçada, todo mundo acha que é bagunçado, então vamos continuar desse jeito. Quando você tem uma diretriz, tem um planejamento, tem uma organização, tem metas, acaba se encaixando, né? Na possibilidade de se fazer bem melhor, né? De fazer bem melhor. Então eu acredito nos bons policiais e acredito que é sim possível trabalhar com segurança. E ela tinha perguntou se tu te sentes capaz para consertar todo esse estado. Olha, durante 46 anos da minha vida, uma boa parte eu me dediquei ao meu trabalho político, ao meu trabalho parlamentar. Já fui vereador da cidade de Manaus, estou exercendo quinto mandato de deputado estadual, fui presidente da Assembleia, já desempenhei vários papéis como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Obras, Comissão de Serviço Público, já fui vice-presidente, corregedor, então tenho aí uma experiência grande na área política. Construí ao longo dos anos, junto com meu pai, com a nossa família, uma experiência no lado empresarial, no lado de gestão, que isso nos dá a experiência necessária de mostrar que a administração pode ser diferente, a gestão do Estado pode ser diferente, você pode aproveitar melhor os recursos públicos, você pode ter prioridades que são as prioridades que a população deseja. Você vê que o governo do Estado vai gastar aí 200 milhões só em propaganda. O governo do Estado vai gastar mais de 500 milhões com o sistema penitenciário. Valores absurdos. Você vê que há uma ineficiência muito grande na gestão, na qualidade dos serviços públicos. Então, eu me sinto capaz, preparado, com a experiência necessária para fazer com que o nosso Estado possa mudar o seu rumo e possa trazer melhoria de qualidade de vida, possa trazer um futuro muito melhor. Eu acredito que pode ser feito sim, e acredito na força dos manauaras, acredito na força dos amazonenses, acredito nas pessoas que vieram para Manaus para ajudar o desenvolvimento do Amazonas. Meu pai não era amazonense, veio do Rio de Janeiro e aqui constituiu família e criou as suas empresas, a sua história dentro do Amazonas. Então eu acredito muito na força do nosso povo, acredito no potencial que o nosso Estado tem e acredito que juntos podemos unir um grande grupo de pessoas que pensem da mesma forma e que queiram um Estado melhor. Nós não podemos mais admitir, aceitar, conviver com o caos e achar que é normal. Eu conversava com um rapaz, até na eleição de prefeito, e falava da Covid. Aí ele virou para mim e falou: olha, Ricardo, a Covid não mudou em nada a nossa vida. Eu falei: mas como, rapaz? Covid foi um desastre, pô. Ele falou: não mudou nada porque nós já estamos acostumados a perder familiares pela falta de atendimento no serviço público, a perder familiares numa fila de uma cirurgia. Então isso para a gente foi só mais uma doença. Então quando um cidadão acha que isso é normal, quando acha que isso é aceitável, né, aí preocupa, porque se a gente perder a capacidade de sonhar, a capacidade de desejar algo melhor, de poder criar alternativas melhores, a gente vai começar a perder a capacidade de querer viver e de querer
buscar alternativas viáveis para o nosso estado. Os tempos são outros e aí a interlocução, por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui, o pessoal está interagindo conosco, né? Onde as pessoas vão conseguir falar com o Ricardo, vão conseguir sugerir alternativas, opções, porque na verdade quem conhece é a população. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos um mecanismo importante, que é esse que nós estamos usando agora, que é a internet, né? Que é a internet, que são as mídias sociais. E eu convido as pessoas para participarem e poder entrar lá no nosso Facebook, no Instagram, em todas as nossas mídias sociais, que é @Ricardo Nicolau. E ali a gente pode interagir, buscar sugestões, críticas, denúncias, enfim. É um mecanismo que hoje aproxima mais, né? Aproxima mais as pessoas, e a gente consegue também mostrar um pouco do nosso trabalho e mostrar um pouco daquilo que nós estamos pensando e propondo para o nosso Amazonas. E esse debate vai ser importante porque vai ser um negócio, uma pegada bastante interessante, porque vai ser, vamos chamar ali, vai ser um case mesmo, onde vão colocar as pessoas ali, as críticas vão acontecer, enfim, tem que estar preparado para tudo isso, né, Ricardo? Não, sem dúvida, nós estamos preparados para isso. A política, infelizmente, tem o jogo baixo, o jogo sujo, né, infelizmente, elas não são feitas de propostas de mostrar resultado e mostrar sua história, né? Então tem candidatos aí que já tiveram oportunidade. Olha, eu já tive a oportunidade de ser governador por mais de uma vez, de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? E demonstrar nesses anos todos o que fez, o que mudou na vida da população. Então muitas vezes ficam brigando pela paternidade de uma obra. Sim. Porque não foram feitas tantas, aí então não, fui eu que fiz. Aquela que saiu. Não, eu deixei quase pronto e você terminou. Então, assim, a gente precisa ver e mostrar de forma clara, né, o que melhorou no Amazonas. O que melhorou na vida das pessoas? Leandro, você tinha um atendimento bom há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, agora, ou é igual, né? Ou é muito parecido. Infelizmente, a gente pega os índices e os serviços, eles não evoluíram, né? Aumentaram, até porque a população aumentou muito, mas a qualidade dos serviços não melhoraram. E a gente vê também um contraponto de diminuição de oportunidades. O Distrito Industrial chegou a ter 135 mil empregados, hoje tem abaixo de 100. Então você vê várias atividades que estão regredindo, várias atividades, até em virtude do Covid, fecharam. Então a gente precisa poder corrigir, né, poder corrigir isso e colocar de forma muito clara, né, para o povo do Amazonas, quem é quem já teve oportunidade e não fez, quem teve oportunidade e fez besteira, né, não fez algo errado, fez coisas que não deveriam ter sido feitas, e mostrar uma alternativa viável, sustentável, segura para a população poder escolher e voltar a acreditar que é possível sim ter um Amazonas melhor. E essa é uma outra temática que vai ser muito bem tratada, que é a questão da geração de emprego e renda. As pessoas precisam ter, e principalmente para poder se manter, o que é melhor, poder viver de forma tranquila com uma melhoria da qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Toda essa cadeia econômica, o Amazonas é um dos estados que tem o maior número de pessoas na informalidade. São autônomos, são informais. E esses informais precisam da economia mais quente para poder prestar serviços ou na construção civil, ou prestar serviços de vários outros, tipo na área de manicure, pedicure, professores particulares, enfim, tem várias atividades, e nós somos um dos estados que mais tem profissionais na informalidade. Né, na informalidade. Então a gente tem que criar alternativas para muitos desses estarem formalizados. Existe aí um microempreendedor individual que traz benefícios a esses prestadores de serviços autônomos. Você criar alternativas de financiamento
do micro e pequeno empregador, do pequeno empresário, criar mesmo alternativas para que a nossa economia gere mais oportunidades e poder melhorar a renda familiar. A renda familiar no Amazonas é uma das menores do Brasil. Muito embora a gente tenha um PIB em Manaus maior em virtude da Zona Franca, mas boa parte dos recursos da Zona Franca, a grande maioria, não fica aqui, vão embora, que são multinacionais. E o que fica aqui é muito importante, é o que gera a nossa economia, mas faz com que a nossa renda familiar seja baixa e faz com que o comércio sinta, com que os serviços sintam. Então a gente precisa aumentar essa base geradora de desenvolvimento e geradora de emprego. No meu artigo de hoje do Jornal em Tempo eu falo de educação física inclusiva, educação física como inclusão, enfim, e hoje está completando aí 10 anos da lei do autista, que é de tua autoria. É bom a gente destacar que essas pessoas precisam também de um atendimento, de uma atenção diferenciada. Sem dúvida. E o profissional de educação física, ele precisa ser mais valorizado. Tem alguns editais do Estado que o salário do profissional de educação física é um salário mínimo, um salário bem baixo. Você tem muitos profissionais, e essa é uma proposta que nós fizemos na Prefeitura e que vamos repetir agora na pré-candidatura e candidatura ao governo do Estado, que tem muitos profissionais que têm academias, olha, seguramente são mais de 500 academias só em Manaus e muitas academias no interior do Estado que já prestam um serviço à comunidade, já prestam um serviço social, mas que não tem ajuda do poder público. Nós queremos poder abrir um edital, credenciar essas academias, ajudar com que essas academias possam atender a população. Ter aí 3 horários para a comunidade poder fazer com que o seu jovem, com que o adulto, o idoso tenha atividade física. E a atividade física também ela é fundamental para a pessoa com deficiência. Então a inclusão dessa pessoa ela é fundamental. O atual governador extinguiu a CEPED. Nós tínhamos uma secretaria da pessoa com deficiência. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas têm algum tipo de deficiência no Amazonas e nós não temos nenhuma política voltadas para o deficiente, a pessoa que é portadora de deficiência. Então, medidas precisam ser tomadas. Nós temos aí um contingente de pessoas enorme que precisam ter alternativas, que tem dificuldade de tirar um documento, que tem dificuldade de tirar um laudo para ter o seu benefício garantido, que tem dificuldades na área da saúde, que tem dificuldades também nas escolas. Então a gente precisa criar uma política que possa ser efetivamente inclusiva e que traga resultados, que traga condições necessárias para que as pessoas possam viver e viver com dignidade. Olha, tem muitas pessoas de grande potencial que não estão sendo aproveitadas. Tem uma pergunta aqui que o senhor é autor de uma lei importante como a que entrou em vigor em junho deste ano. Multa aos agressores de até 2.000, que ainda não foi aplicada na prática. Por conta disso, o senhor acionou o Ministério Público. Como é que está esse processo? É verdade, nós fizemos uma lei que multa aquele agressor contra as mulheres, a agressão doméstica. Nós temos na nossa legislação a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, tem mais de 15 anos, e ela cumpriu com um papel fundamental na questão penal. Tem um ditado popular que dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. E aí nós criamos essa matéria, uma matéria que não tem ainda em outros estados, que é para punir aquele cidadão que agrediu a sua esposa, a sua companheira. E ao punir, qual é a intenção da lei? É evitar. Se for concretizado, essa pessoa vai precisar de serviços públicos. Então, por ocasião de uma agressão, o Estado tem que pagar e tem que custear delegacias, a parte de saúde. Então, essa é uma maneira de restituir também o Estado e fazer com que esses agressores tenham
que sentir no bolso, sentir na pele, pagar essa multa, e essa multa vai para um fundo que vai ser revertido para a defesa das mulheres, tá? Porque esse é um grave problema, tem aumentado muito os índices no Amazonas, infelizmente, e são ações que não são só ações repressivas que precisam ser feitas. Só ampliou, né? Só ampliou. As medidas repressivas, elas são importantes, as medidas protetivas, elas são importantes, mas é importante também nós criarmos alternativas, porque muitas vezes a mulher não denuncia porque ela tem que voltar para o mesmo lugar onde ela foi agredida. Ela não denuncia porque ela tem dificuldades econômicas, então ela tem dependência econômica do marido. Então a gente precisa criar um programa, né, que além de punir, além de reprimir, possa trazer essa mãe, essa família para um lugar, né, para um novo lar, possa pegar essa pessoa, preparar ela para ser reinserida no mercado de trabalho, né, e aí com o auxílio, né, do Estado, preparar ela para que ela tenha a independência necessária e possa ter um futuro melhor. Então, assim, as ações, elas têm que ser ações integradas, né, e preservar, acima de tudo, a vida, preservar as pessoas, cuidar das pessoas, né, cuidar do bem-estar das pessoas, cuidar do futuro das pessoas, é estar cuidando do Estado, é estar fazendo o Estado se desenvolver e crescer muito melhor. Ricardo Nicolau, fica à vontade para as tuas considerações finais. Olha, eu agradeço a oportunidade. Nós tivemos aqui num bate-papo, podendo falar de muitos temas, falar de economia, falar de segurança, saúde, educação, falar de esporte, falar de infraestrutura. É necessário que a gente tenha uma infraestrutura melhor, até mesmo para o crescimento do Amazonas. Tem aí a BR-319 para ser feita, tem portos para ser feito, tem estradas para serem feitas. Eu acredito muito no potencial do Amazonas, acredito no potencial dos amazonenses, das pessoas que vieram para cá. Acredito que nós podemos fazer, com muito trabalho e dedicação, um Estado diferente, um Estado respeitado, um Estado que possa trazer oportunidades à sua população. Eu sou amazonense, nascido aqui na cidade de Manaus, uma pessoa que gosta e que tem profundo respeito e um profundo desejo, né, de ter a satisfação e a alegria de contribuir, de ajudar para que esse Amazonas seja um Amazonas diferente, um Amazonas muito mais forte. Muito obrigado. Ricardo Nicolau, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, tem eleição ano que vem. Você é importantíssimo nesse processo, né? Nós vamos finalizando por aqui mais um Now Podcast, Revista da Amazônia, aqui na Amazônia Trevo Web TV. Agradecendo a Samel, agradecer também a Neuide e, é claro, ao Tomazelli, e principalmente você, que curte, que compartilha e principalmente replica essa informação. Esse debate você é fundamental, até porque voto não tem preço, tem consequência. São alguns segundos à frente da urna e 4 anos, ou de sofrimento ou de felicidade. Você é fundamental. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tudo isso que nós estamos passando vai passar. Gratidão, dias melhores virão. Até mais. Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Esse é o compromisso que está no nosso DNA. Já são 40 anos de Samel transformando vidas, ao reunir o melhor em inovação, tecnologia e profissionais de ponta, sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. Essa expertise única permitiu que a expansão da Samel se mantivesse fiel ao nosso maior propósito ao longo de 4 décadas, o de mudar a vida das pessoas todos os dias, a cada contato. Vale a pena construir essa trajetória dia a dia por você. E o futuro? Desse, a gente cuida juntos. Samel, 40 anos. Cuidar é a nossa história.